Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação algébrica. Para começar esse capítulo de notação algébrica, vamos aprender um pouquinho o que é sentença matemática. Bom, então acompanha comigo. Sentença matemática, ela é escrita com símbolos matemáticos e pode ser expressa por uma relação de igualdade, desigualdade, pertinência, equivalência, outras relações. Aqui eu apresento 4 exemplos de sentenças matemáticas. Então, estou aqui com a primeira sentença, onde você vê 18 menos 4 igual a 2 vezes 7. No segundo exemplo, você tem 4 com o expoente x menos uma unidade e tem um símbolo aqui, ó, que é um símbolo de maior que 3. Depois eu apresento aqui um outro exemplo, que é assim, menos 3, ou seja, o número menos 3, não pertence ao conjunto dos números naturais. Um quarto exemplo é o seguinte, 17 é diferente de 16,999 reticências. A gente já estudou isso, sabe do que se trata. Bom, quando eu estou estudando sentença matemática, o que tem que ficar claro? O que você tem que estar bem familiarizado? Com os símbolos. A terminologia. Então nós sabemos que esse símbolo é o símbolo de igual. Temos aqui o símbolo de maior. Esse é o símbolo de não pertence. E esse é o símbolo de diferente. Esses símbolos que eu estou usando aqui, nesses exemplos, em matemática, foi convencionado a validade desses símbolos em qualquer outro idioma. Então, se você estudar matemática, por exemplo, em inglês, estudar matemática em francês, estudar matemática em japonês, para que você entenda bem as sentenças, a gente adota os mesmos símbolos. Bom, já que eu falei em sentença matemática, eu preciso classificar quando que uma sentença matemática é aberta e quando que uma sentença matemática é fechada. Então, vou fazer o seguinte, você vai me acompanhar, eu vou fazer essa classificação, depois a gente volta aqui e aponta nesses exemplos qual sentença é aberta e qual sentença é fechada. Vamos lá. Bom, vamos pensar assim. Quando que uma sentença é fechada? Eu coloquei aqui o seguinte, que uma sentença matemática é dita fechada quando todos os seus elementos são conhecidos. Então você está lá com a sentença e você tem todos os elementos em ambos os membros, você conhece, são valores numéricos. Então essa sentença é chamada de fechada. Na sentença fechada, você pode classificar em falsa ou verdadeira. Algumas sentenças fechadas, você imediatamente classifica como falsa ou verdadeira. Outras, não. Outras você vai precisar de alguns processos para depois assumir se ela é falsa ou verdadeira. E a sentença aberta? Quando que a sentença é aberta? A sentença é aberta quando ela apresenta elementos desconhecidos. Esses elementos desconhecidos a gente vai chamar de incógnita. Pode ser a variável, não tem problema. As sentenças abertas também podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, mas aí depende para cada valor que a incógnita assume. Então, vamos voltar lá e classificar. Vamos pegar a primeira sentença. Eu tenho aqui 2 membros, já que eu tenho uma igualdade, eu tenho o primeiro membro da igualdade e o segundo membro da igualdade. Então, eu tenho aqui no primeiro membro 18 menos 4. 18 menos 4 é 14. E o segundo membro eu tenho 2 vezes 7. 2 vezes 7 também é 14. Essa sentença não tem nenhum elemento desconhecido. Então, ela é uma sentença fechada. E olha só. Olha para essa igualdade. Se é uma igualdade, o que está no primeiro membro
é exatamente a mesma coisa que está no segundo membro. Então, ela é uma equação fechada e é verdadeira. Vamos olhar para o segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho 4 com expoente x. Quem é esse expoente x? Não sei. Ele pode assumir muitos valores. Eu posso até fixar em que conjunto pode variar esse x. Então, tenho 4 com expoente x menos uma unidade maior que 3. Bom, se tem aqui um elemento que eu não conheço, que é esse x, eu já sei que essa sentença é aberta. Agora, vamos pensar assim. Vamos pegar um valor para x. Supõe que o x é 0. 4 com expoente 0 menos uma unidade é maior que 3. Bom, 4 com expoente 0 é 1. A gente já aprendeu. Então, 1 menos 1 é 0. 0 é maior que 3? Não. Então, ó, se o x for 0, essa sentença é falsa. Vamos pegar agora um próximo. Se o x for 1, 4 com expoente 1 é 4. 4 menos 1 é 3. 3 é maior que 3? Não. Então, se o x for 1, essa sentença continua falsa. Agora, vamos pegar um x igual a 2. Se eu pegar um x igual a 2, olha o que acontece. 4 com expoente 2 é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 menos uma unidade é 15. 15 é maior que 3? É. Então, quando x for 2, essa sentença vai ser classificada como verdadeira. Então, está aqui. É uma sentença aberta. Para classificar em verdadeiro ou falso, depende do valor que o x assume. Vamos lá. Vamos pegar aqui no terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho menos 3, não pertence, o símbolo de não pertence, ao conjunto dos naturais. A gente já estudou, sabe que conjunto dos números naturais não tem elementos negativos. Então, de fato, esse menos 3, ele não pertence ao conjunto dos naturais. Essa sentença é uma sentença fechada e é verdadeira. Vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo é o seguinte. Aqui eu tenho 17 e esse símbolo é o de diferente. Então, está aqui escrito na quarta sentença que 17 é diferente de 16,9999. Só que a gente já sabe que 16,999 pode ser escrito assim, ó, 16 mais 0,999. Lá no capítulo de dízima periódica, a gente estudou e viu que esse número aqui é 1. E 16 mais 1 é 17. Então, olha só, esse lado aqui também é 17. Então, a minha sentença, que é fechada, está aqui escrito que 17 é diferente de 17. Isso é falso. Então, ela é uma sentença fechada, mas é uma sentença falsa. Vamos aproveitar que a gente está falando em sentenças matemáticas. Vamos aprender agora a somar e multiplicar usando a notação algébrica. Bom, usando a notação algébrica, vamos agora aprender a somar e multiplicar. Bom, eu tenho aqui um quadrado de dimensões A mais B. Esse quadrado eu dividi em 4 regiões. 2 regiões que estão com a cor laranja, uma região com a cor verde e uma região com a cor vermelha. Se eu quiser calcular o perímetro desse quadrado, já deixei aqui um espacinho, a gente convenciona de chamar o perímetro de 2P. Então, o perímetro vai ser assim, ó. O lado A mais B, 4 vezes. Então, eu tenho 4
vezes o A mais B. Mas lembra, 4 vezes A mais B, eu sei que vai ser, usando o distributivo, 4A mais 4B. Mas ao invés de multiplicar por 4 o lado do quadrado, eu poderia ter assim, ó, A mais B mais A mais B mais A mais B mais A mais B. É a mesma coisa, o perímetro do quadrado. Então tem aqui, ó, o A junta com A e o B está aqui. Também estou juntando. Chego também ao perímetro do quadrado. Vamos ver agora como é que a gente calcula a área. Bom, como é que é a área desse retângulo aqui, que está destacado em laranja? É um retângulo que tem dimensões A e B. Então a sua área vai ser escrita como produto A vezes B. Esse retângulo que está destacado aqui é o mesmo que aqui também está. Então, ó, aqui também A vezes B. Temos uma região verde, que é uma região quadrada, de dimensões B. Então, sua área, B quadrado. Temos aqui uma outra região, vermelhinha, que também é um quadrado, de dimensões A. A quadrado. Então, a área, A quadrado. Então, a área dessa minha região vai ser expressa assim, ó. A área vai ser, vamos lá, A quadrado mais AB mais AB mais essa última região, que é B quadrado. Eu posso dar uma melhorada e juntar termos que são semelhantes. Aqui, ó, nós temos as variáveis A e B. A e B, AB. Então, aqui é A vezes B, A vezes B. Esse termo eu posso juntar com esse e escrever a área assim, ó. A quadrado mais 2 vezes AB mais B quadrado. Uma outra forma de pensar na área do quadrado é pensar no seguinte, ó. Para descobrir a área do quadrado não é só pegar um lado e elevar ao quadrado? Então, essa área do quadrado poderia ser escrita assim. Bom, por hoje é só. Um abraço, até a próxima aula.